Boa noite a todos, caros leões e caras leoas, bem-vindos a mais um Conversas com Assinatura. Hoje, como já devem ter percebido, voltamos a um formato que já tivemos no passado, mas que acabámos por seguir aqui por outras vias, por vários fatores. Portanto, hoje tenho aqui este convidado, que é o Luís Paulo Rodrigues. Para quem não conhece, o Luís Paulo Rodrigues é uma pessoa da área da comunicação. Hoje em dia está mais dedicado à consultoria da comunicação, tem a sua própria empresa e os seus próprios meios. Tem também uma carreira feita na área do jornalismo. É uma pessoa que passou por jornais como a Gazeta dos Esportes, como o Público, trabalhou em autarquias, portanto tem um currículo e aqui uma vastíssima experiência, portanto é a pessoa indicada para ter aqui uma conversa franca, uma conversa de entendedor, uma conversa de alguém que passou por estas questões e vivenciou esta área da comunicação bem de dentro e bem na primeira pessoa. Luís, bem-vindo, boa noite, como estás? Muito obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui nestas conversas. Boa noite também a todos os sportinguistas que nos ouvem nos mais variados cantos do país e do mundo. Pronto, vamos aqui ter uma conversa franca, como disseste, uma conversa comprometida com o Sporting Clube Portugal, que no fundo significará a nossa visão das coisas, como também referenciaste, pela nossa experiência. E pela visão que temos destas questões, o tema do iVoting será, digamos, que o prato forte desta conversa, e que é um tema muito importante que importa esclarecer os sportinguistas, porque nesta questão não há brunistas, não há varandistas, não há nenhum ista, não há nenhum grupo. Nesta questão há sportinguistas e há o Sporting. E esta questão... Exatamente, e esta questão é uma das tais matérias que, em matéria de revisão dos estatutos, é uma questão estratégica, é uma questão crucial para o futuro do Sporting. E, portanto, vamos aduzir aqui argumentos que, no fundo, refletem a minha opinião sobre esta matéria, opinião que já manifestei publicamente nas redes sociais, que sou o contrário, portanto, à introdução do iVoting, e vou explicar porquê. Claro que sim. Já agora também dar aqui uma nota às pessoas que não dei inicialmente. O Luís é também uma pessoa que tem a sua presença já com um laço histórico nas redes sociais já com algum tempo. É o autor e fundador, penso se estiver a ter aqui algum lapso, depois tu fazes o favor de me corrigir, Luís. Certo. É o autor do blog Leão da Estrela, que sim, foi uma página, blog, não sei, não é? O blog existiu durante muitos anos. Existiu desde 2006, foi um dos no auge da blogosfera, e chegou a ser um dos blogs mais lidos da comunidade sportinguista. Depois, entretanto, vieram as redes sociais e tenho uma página no Facebook e participo também no Twitter. E orientaste um pouco o foco, não é? Mas eu lembro perfeitamente da página, eu por acaso seguia está disponível, ainda está disponível. Ainda está disponível. E de vez em quando meto lá umas coisas, mas sem aquele compromisso com a atualidade, porque não tenho tempo, não tenho disponibilidade, tenho o meu trabalho e, portanto, isto é tudo nas horas vagas e é um bocado de cuidar do nosso sportinguismo, do nosso tempo livre, não é? Claro, e as redes também acabaram por criar aqui um novo substrato para as pessoas e as pessoas já estão mais habituadas a estes canais. São mais imediatas, não é? É muito mais fácil, mais imediato, e por isso mesmo é que nós também estamos aqui, não é? Claro. Porque outros estão noutros canais, nós estamos cada um pode de facto emitir as suas próprias opiniões, e ainda bem, isso faz desta realidade uma realidade mais democrática, não é? Claro. E ainda bem neste caso para as instituições, como é o caso do Sporting Clube Portugal. Claro que sim. Bem, então sem mais delongas, vamos pôr a carne toda no assador, como se diz em bom português. Luís, esta questão do iVoting está agora, já tem estado na ordem do dia, mas agora de repente ficou totalmente na ordem do dia, ficou mesmo ali em primeiro plano, a partir do momento em que o Sporting Clube Portugal fez questão de anunciar este kick-off, de avançar com esta constituição de um grupo de trabalho, liderado por Rogério Alves, com mais uns membros do Conselho Diretivo, mais uns membros da mesa da Assembleia Geral, para fazerem esta tal análise, esta tal preparação, segundo consta no comunicado dos mesmos, e apresentarem um projeto de revisão estatutária aos associados do Sporting Clube Portugal. Bem, eles estabeleceram uma data, penso que é o final do mês, não estou aqui em erro. Sim.
Agora pronto, agora temos a expectativa de perceber, já que não tivemos também orçamento, Assembleia Geral Estatutária com o orçamento em junho, ficamos aqui um pouco na expectativa de perceber se a vamos ter finalmente até setembro e se será já alvo, se já vai haver uma tentativa de fazer constar na mesma algum ponto de ordem que tenha esta questão do iVoting inserido ou não numa revisão mais ampla dos estatutos. Vamos ver. Mas o que é certo é que agora já não há como escamotear, está mesmo na ordem do dia. Primeiras impressões, passo-te a bola, primeiras impressões sobre isto. É assim, em primeiro lugar, há algumas impressões de contexto, e o contexto de o tema ser lançado agora é um deles. Não se compreende que por causa do Covid se adia uma Assembleia Geral, que é estatutária, a Assembleia Geral do Orçamento, e portanto invoca-se o Covid para adiar uma Assembleia Geral para a auscultação dos sócios, e depois cria-se esta comissão, e aí para discutir uma questão muito importante, que é o voto pela internet. Eu vou já explicar isto, porque é que digo voto pela internet. Sim. E, portanto, para isto já há tempo, já há uma comissão e não sei o quê. Depois, há o facto dessa, que é uma coisa que também não me agrada, quer dizer... Eu nem vi o número, Luís, desculpa lá, nem vi o número dos elementos, se respeitam as restrições ou não, nem vi. Pois, é assim, mas a questão também nota-se que... eu acho que devia ser uma comissão mais alargada, não é? Portanto, e deveria outras sensibilidades, sobretudo num clube tão dividido e sobretudo tendo em conta que estamos perante órgãos sociais que tiveram mais votos do que eleitores. Portanto, em relação houve um candidato que teve mais eleitores do que votos, não é? Votos, certo. Portanto, exatamente. Eu acho que importaria, e sobretudo tendo em conta o quadro em que o Sporting tem vivido, não é? Importaria que esta comissão não refletisse um Sporting fechado sobre si próprio. E, portanto, que essa comissão refletisse as várias tendências, ou pelo menos que simulasse alguma abertura ao exterior para fora dos corredores de Alvalade. E isso não se verifica. Depois, a questão de, num comunicado, de ser lançada a questão esta questão com a sua designação em inglês, iVoting. E não estamos a falar de voto eletrónico, estamos a falar de voto pela internet. E esta linguagem tem tudo para baralhar os sportinguistas, e isto é propositado, não tenhamos dúvidas. Porque se a questão fosse colocada em português correto, voto pela internet, onde quer que você esteja e à hora que você quiser, eu penso que a maioria dos associados imediatamente rejeitaria esta proposta. Aliás, muitos deles nem estão preparados para este tipo de situação, para este tipo de votação. Portanto, já falei do timing, já falei desta distinção, o iVoting versus voto pela internet, e depois também o motivo para introduzir o iVoting, quer dizer, o voto pela internet. Ninguém pediu. Nenhum sportinguista pediu o voto eletrónico, o voto pela internet, não é? O voto eletrónico é outra coisa. Nós já tivemos. É o voto presencial. Exatamente. Presencial, portanto, em vez de ser uma urna, é um mecanismo em que discamos o número do candidato e, portanto, escolhemos na eletrónica. Nós, nas eleições em 2017, já tínhamos implementado o voto eletrónico presencial, que saía o canhoto saía da própria máquina para depois poder ser confrontados os dois sistemas, o sistema físico do canhoto com o sistema eletrónico do computador. Exato. Mas agora, o que está em causa é uma coisa diferente e, portanto, totalmente diferente. E é uma situação que implica, quer dizer, é muito complicado de implementar, para já, e oferece muitas dúvidas. Eu penso que na Europa, só um país, neste momento, é que tem o sistema de iVoting de voto pela internet a ser implementado. Acho que é na Estónia. Mas para qualquer votação?
para votações exatamente do governo e etc. Mas aquilo é uma situação muito complicada. A Estónia tem meio milhão de habitantes. Tem meio milhão de habitantes. Portanto, é uma coisa muito mais fácil. Diferente. E depois não tem aquela história de os eleitores, um vale 20 votos, outro vale 15 votos, outro vale 10, outro vale 1. Portanto, não tem esse problema. É só uma pequenina coisa, uma pequena nuance. Exatamente. Portanto, cada eleitor vale o seu voto, não é? E, portanto... Claro. E depois existe uma outra situação muito complicada que é, entre o 10º dia e o 4º dia anterior à eleição, porque depois existe o voto pela internet, mas se tu quiseres votar presencialmente, vais votar. E as pessoas que votarem pela internet têm entre o 10º e o 4º dia anterior ao dia das eleições, podem ir lá todos os dias alterar o seu voto. Bom, se cá isso eu imagino. Exatamente. Eu portanto, sendo que vale a última alteração que fizerem, é como na gravação de um texto no Word, a última gravação é que conta. Mas isto levanta questões, quer dizer, e esta é uma das grandes objeções que se coloca a este voto pela internet, numa votação pela internet, nós não sabemos quem é que está do outro lado. Não sabemos quem é que está a votar. E agora o Sporting tem associados das mais variadas idades. Eu quero que me expliquem como é que um idoso com 90... Pode haver idosos de 90 anos ou de 80 anos que saibam manusear as tecnologias, mas haverá outros que se calhar não estão em condições de fazerem uma escolha eleitoral. Mas poderão ter pessoas na família que possam influenciar. Mas e será que fica garantido o voto no candidato que o sócio quer? Ou no ato de manusear a tecnologia, a intervenção de terceiros orientou o voto noutro sentido, afetando assim a escolha do associado? Não é? Portanto, há questões muito complicadas que esta situação do voto pela internet levanta. O Sporting vem com um argumento que é falacioso, a ideia de que o voto o voto pela internet facilita a participação dos sportinguistas, inclusivamente, em especial de todos aqueles que estão mais longe de Alvalade e que estão no estrangeiro. Mas essa é uma falsa questão. Essa é uma falsa questão, porque se há clube em Portugal onde os associados mais têm manifestado interesse em participarem nas Assembleias Gerais, esse clube é o Sporting Clube Portugal. Portanto, não há um problema de crise de participação dos sportinguistas. Portanto, nós tivemos Assembleias Gerais com milhares de pessoas, não é? Mesmo algumas até nem eram eleitorais. Aquela Assembleia Geral do Pavilhão João Rocha em 2018 tiveram 4.500 pessoas ou coisa do género. E portanto, nenhum outro clube de Portugal, sem aquela de fevereiro, mais até, com o Pavilhão Cheio, depois tinha outras pessoas do outro lado. Essa decorreu em 2 espaços ao mesmo tempo. Exatamente. Os associados estavam no Pavilhão João Rocha, quando o Pavilhão João Rocha desceu, começaram a entrar para o Pavilhão Multidesportivo, onde a mesa estava desdobrada e havia ecrãs gigantes a transmitir em simultâneo tudo o que se passava. Exatamente. Portanto, é muito mais do que 4.500 pessoas. E, portanto, ele deve ter sido um recorde em Portugal de um clube, de uma Assembleia Geral não eleitoral, não é? Portanto, com tanta gente. E, portanto, a crise de participação não é um problema que seja do Sporting Clube Portugal, ao contrário do argumento aduzido por Rogério Alves e pelo Sporting oficialmente. E, portanto, esta questão, o voto deve ser presencial, seja para um governo, seja para um clube de futebol, porque, como eu já disse há pouco, quando se vota pela internet, nós não sabemos quem está do outro lado. E esta é uma questão também muito importante. E depois, o voto eletrónico não é totalmente seguro, nem o voto eletrónico, nem o voto pela internet. Uma vez que, dependendo da tecnologia, um sistema desse tipo pode ser viciado por eventual intervenção humana, portanto, e que altera a escolha dos eleitores. E, portanto,
O facto de não sabermos o que é que acontece ao nosso voto entre o momento em que fazemos o clique e o momento em que o voto chega ao local onde é contabilizado, o facto de não sabermos o que é que se passa dentro desse sistema que é digital, não é? E que pode ser alterado por algoritmos, pode ser alterado por hackers, pode ser, portanto, não há essa garantia. Luís, o teu argumento anterior vale para os dois lados. Nós não sabemos quem está do lado a votar, mas depois também não sabemos quem é que está do outro lado a controlar. Pode-se levantar essa questão. Exatamente, aliás, quando eu digo quem está a controlar, é quem está a manusear os dados, quem está a manusear tudo. Exatamente, porque para uma eleição... Basta uma pessoa, basta um hackerzinho, um funcionário mal intencionado. Exatamente. Aliás, nas eleições da Estónia, eles, para resolverem esse problema, segundo dizem, não é? Os eleitores, antes de votarem, têm que descarregar um programa específico no seu computador, que faz uma análise também ao próprio computador para detectar se há ou não presença de software malicioso que possa viciar portanto, a votação. Bem, isso levanta logo uma série de outras questões. Claro, quer dizer... Isso é em Portugal, levanta logo uma série de outras questões. Depois é assim, o grande problema da votação eletrónica é um problema de confiança. E, portanto, o voto pela internet só terá sucesso se, neste caso, os eleitores sportinguistas acreditarem totalmente nele. E todos acreditarem. E, portanto, ele for fiável. Não sendo, não vale a pena insistir, porque é só criar aqui areias na engrenagem. Portanto, se o sistema, se a confiança está minada, depois os sportinguistas não acreditarão em qualquer desfecho eleitoral. Por outro lado, e para combater isso, uma votação deste género precisa de ser auditada. O sistema onde circula o voto tem que ser auditado e tem que ser uma organização independente. Não pode ser o Sporting Clube Portugal a fazê-lo. Agora, quanto é que isso custará? Portanto, o Dr. Rogério Alves tem ideia dos custos da auditoria e portanto, a um sistema deste género? Eles já pensaram nisso? Já pensaram. Pois, já pensaram. Mas, portanto, qual é a organização independente que vai auditar? Não é? Também queremos saber. E, portanto, isto levanta, portanto, muitas questões, muitas complicações e, portanto, por exemplo, o sistema, aí já no outro sentido, mas o sistema de voto eletrónico presencial, por exemplo, já foi testado em eleições nacionais aqui em Portugal. Em 97, em 2001, em 2004, em 2005, autárquicas, eleições para o governo, etc. E era presencial. Eletrónico, e passados 15 anos ainda o velho papelinho ainda faz parte portanto, do sistema, não é? E, portanto, por outro lado, o Sporting também não tem, ao contrário, aduziram aquele argumento de que o voto pela internet aumenta a participação, mas não há nenhum estudo que comprove, de facto, que a introdução do voto, portanto, pela internet vai, de facto, aumentar a participação dos sportinguistas nas Assembleias Gerais Eleitorais. Não há nenhum estudo que o comprove. Pronto, portanto, esse argumento do aumento da participação não colhe. Portanto, para mim, associados que já participam por si mesmos sim, o Sporting tem... Portanto, o Sporting tem sócios que vão ao Alvalade e uns estão a 300 km, eu estou a 350, outros estão a 100, outros estão... E, portanto, agora, há mecanismos, quer dizer, eu sou a favor, porque isto não é só, portanto... Já agora, Luís, deixa-me não é só, isto não queremos, mas a gente sabe o que é que quer, não é? Luís, deixa-me fazer-te um parênteses muito rápido. Porque é que o Sporting está agora a lançar isto e nem sequer aborda uma questão já pré-existente, não sei se é porque interessa ou porque não interessa, mas ainda outro dia me colocaram essa questão, no âmbito desta discussão,
e a pessoa perguntava-me, o sócio, de forma muito, muito ingênua e muito genuína, que é, então, mas por quando é que vamos passar ao ponto em que eu posso votar? Claro que ele estava-se a querer referir e fazer a ponto a um sistema eletrónico, não o iVoting, ou este, ou aquele, a um sistema eletrónico. Quando é que eu posso votar, eu que estou aqui em Londres, ou em Inglaterra, quando é que eu posso votar aqui? Eu disse, bem, caríssimo, a verdade é que já pode. Nós temos uma coisa chamada voto de correspondência. Exatamente. E porquê é que este sistema não é explorado, não é melhorado? Ele existe, ele é estatutário. Porquê é que agora estamos assim a escamoteá-lo e a fazer de conta que ele não existe? Então, se o objetivo é aumentar a participação, por que não melhorar os procedimentos e a logística do voto por correspondência? Não está, como eu disse há pouco, não existe nenhum estudo que comprove que a introdução do voto pela internet irá aumentar a participação. E depois, também não existe nenhum estudo que diga os sportinguistas de longe não votam porque não podem. Porque não é, portanto, não é verdade. E, portanto, quem quiser votar, pode votar. Nas eleições de 2018 eu recebi, com uns dias de antecedência, na minha residência em Vila Nova de Famalicão, portanto, os elementos para votar. Para votar. Portanto, e para mandar por correio a tempo e horas, ser contato, etc. Agora, em minha opinião, o voto presencial é o caminho. Isso é a única solução para que uma organização como o Sporting Clube Portugal tenha um sistema de voto, um sistema eleitoral de confiança, o voto presencial. E as eleições, se forem descentralizadas pelos núcleos do Sporting Clube Portugal, podem constituir e devem constituir um momento de reafirmação da força e da implantação do Sporting Clube Portugal no país. No país, nas ilhas e nas comunidades onde estiver, não é? E onde estiver presente. E, portanto, pode inclusive cada ato eleitoral servir para, como oportunidade de o Sporting captar mais associados. Porque as pessoas, indo aos locais, as pessoas relacionam-se umas com as outras, uns motivam os outros. Ora, tivemos aqui um percalçozinho técnico, ultrapassado que está o mesmo, vamos retomar exatamente onde deixámos. Estávamos aqui na afirmação de como um ato eleitoral transmite a ideia do Sporting como comunidade nacional. Dizias tu, portanto, Luís Paulo? Portanto, estava a falar já do voto, dos motivos pelos quais defendo o voto presencial, portanto, em urna, ou voto presencial eletrónico. Aí é uma questão, quer dizer, nós não somos especialistas. O que eu acho é que o voto deve ser presencial e essa presença física das pessoas funcionar como um momento de reafirmação do Sporting nas várias localidades onde o Sporting está presente através dos seus núcleos. É evidente que eu acredito que não será fácil, de um momento para o outro, implementar o voto em todos os núcleos, mas podemos começar, por exemplo, nos núcleos mais organizados, ou então nos 18 núcleos, distrito, etc. Nos 18 núcleos distritais, uma lógica de distrito a distrito. Exato. Só isso daria para, nem era preciso ir mais longe, bastava por aí, portanto, uma urna ou um posto de votação por distrito já serviria para dar esse sinal da grandeza do Sporting Clube Portugal e ao mesmo tempo mobilizar os sportinguistas em todo o país. E portanto, os sportinguistas de Faro estariam à mesma distância do voto presencial que os sportinguistas de Bragança ou que os sportinguistas de Vila Real. E portanto, isto para dizer que é possível fazer mais e fazer melhor. E portanto este voto presencial é de facto uma oportunidade para o Sporting mostrar a sua grandeza e depois também como processo eleitoral
transparente, confiável e seguro, porque é envolvendo as pessoas, não é? E com cadernos eleitorais atualizados, e pronto, e um escrutínio do processo como ele deve ser feito, com representantes das várias listas em confronto, portanto, para que as eleições no Sporting sejam, portanto, um ato de confiança e de sportinguismo. Eu acho que esses são os termos-chave. Luís, nós estamos, é óbvio, não há por escondê-lo, nem há por estar aqui com cortinas de fundo, nós estamos os dois no mesmo sítio, em termos de posição e em termos do que é a nossa opinião e o que é a nossa avaliação sobre este tema. Isso parece-me pacífico, e uma questão que se coloca e que as pessoas, algumas que acompanham estes temas mais de perto, também vão observando bem, então se o Sporting, como tu disseste muito bem há pouco, uma das razões, um dos fundamentos é precisamente aumentar a participação, não é? Como é que nem sequer separam os planos? Porque vamos lá ver. Qual é que são os dois grandes atos que nós temos em termos de Assembleias Gerais do Sporting Clube Portugal? Temos as assembleias normais, não eleitorais, que têm 2 momentos estatutários ao longo do ano, uma para aprovação do orçamento e outra para aprovação do relatório e contas. Depois temos um sem número de questões que podem decorrer da atividade do Sporting Clube Portugal, que a determinada altura pode levar, como já levou no passado, por exemplo, à alienação de património, teve que ser discutir e votar, outras questões que têm a ver com alterações e planos financeiros, grandes planos programáticos e em termos estratégicos de futuro, e a segunda grande fatia são, sem dúvida, as eleições. E eles nem sequer fizeram essa distinção. Ou seja, se em termos meramente teóricos, até poderia fazer sentido se estivessem cumpridas aquelas exigências que nós acabámos de discutir aqui, não é? Segurança, fiabilidade, isenção, transparência. Portanto, se tudo isso, não é? No plano meramente teórico, estivesse preenchido, até poderia fazer sentido numa Assembleia Geral Eleitoral. Então, mas e nas outras assembleias em que se pretende que os sócios sejam chamados à vida do clube para discutir as grandes questões do clube? Então, como é que sim, porque há, exatamente, é? Porque há argumentos que não queremos as assembleias, aquela discussão antiga, não sei o quê, portanto, as assembleias são a peixeirada, são uma amassada no fundo, não é? São amassadas, discutiram amassada, a democracia é uma amassada. Aliás, e portanto, e quando assim é, quer dizer, invocam-se uns argumentos, mas o que está em causa, aquilo que se quer é o contrário, isto é, diz-se que o que se quer é a participação de todos, é a maior facilidade, você pode estar na casa de banho e votar nas eleições para o Sporting, portanto, pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas o que acontece, na verdade, o que isso provoca, o que essa eleição pela internet provoca é um maior distanciamento, é uma relação entre cada sportinguista e o Sporting mais individualizada, mais fria, não é? Parece clientelismo puro, não é? Sem paixão, sem amor, portanto, é um bocado na lógica do clientelismo e da relação do cliente, não é? O sportinguista como um cliente do Sporting. Portanto, e pronto, há pessoas que querem isso, mas isso não é o Sporting, não foi com esses ideais, ou nessa perspectiva que José Alvalade um dia resolveu fundar o Sporting Clube Portugal, juntamente com outros sportinguistas, e portanto este sistema de volta para a internet visa isso, visa distanciar ainda mais os sportinguistas da vida atual do clube. Para além de proporcionar, olha, é um tipo de processo que, se calhar, pessoas que gostam de contas falsas nas redes sociais, e sabemos que há muitas, gostam, portanto, destas coisas, não é? Gostam destas brincadeiras para eventualmente distorcerem os resultados ou a verdadeira opção maioritária dos sportinguistas em questões que estejam em discussão, não é? E, portanto, infelizmente é assim, mas eu estou crente que esta questão, como eu disse no início desta conversa, nesta questão não há brunistas, não há varandistas, não há rogeristas, não há nada. Não, nesta questão é demasiado importante.
Sporting, há sportinguistas e é o futuro do clube. E ainda bem que há muita gente que tem outras opiniões em relação àquilo que deve ser o Sporting e àquilo que deve ser a sua direção e etc., mas que nesta matéria estão do lado daquilo que deve ser, de forma prudente, defendendo um clube com transparência, nomeadamente no seu ato eleitoral. Claro que sim. Eu acho que havia aqui alguns passos ainda a dar e, como disse, mesmo dando o benefício da dúvida, da bondade subjacente a este dossiê, tinha que pelo menos existir primeiro uma assembleia para uma ampla discussão sobre isto e depois aí sim, em função dos resultados da mesma, partir-se para a elaboração de grupos ou juntamente de pessoas que fossem analisar esta temática de uma forma integrada, que acolhesse as várias sensibilidades, e já vimos que são muitas, não é apenas uma. Aliás, isto nem dentro dos próprios órgãos sociais, isto é uma questão pacífica e unânime. A mim causa-me alguma estranheza e notei logo o facto, nem que seja uma mera cortesia em termos de órgãos sociais, não haver uma única presença do Conselho Fiscal e Disciplinar. Logo aí me fez ali alguma espécie, quer dizer, isto pode haver aqui várias questões atinentes a isto. Mas... E uma comissão deste género devia ter outras referências do Sporting. Ex-presidentes da Assembleia Geral, portanto, pessoas que tiveram importância, portanto, que foram eleitos e que ocuparam o lugar e que têm a sua experiência, não é? E os seus contributos. E, portanto, como eu disse também, nota-se que é uma comissão de um Sporting fechado sobre si próprio, portanto, e pouco disponível para aberturas e um Sporting que quer dar o ato como consumado. E eu acho que estão-se aqui a denunciar a vários níveis, de forma inadvertida, a mostrar um pouco ao que é que vem, e é com grande tristeza que acabo por dizer e constatar isto, porque de facto havia muitíssimos passos para dar, não só estes que acabámos de enumerar, mas se calhar também um rumo intermédio que passasse, lá está, também acabámos de dizer, por aproveitar os núcleos, fazer uma espécie de um compromisso a meio termo de implementação de um sistema que fosse nesse sentido, mas que mantivesse determinadas virtudes de transparência, de segurança e tudo mais, e não foi esse o caminho. Enfim. Não, mas eu estou na expectativa que esta comissão produza esse trabalho, nomeadamente nos explica que nós queremos de facto introduzir o voto pela internet, a decisão em Assembleia Geral pela internet, as pessoas não precisam de se deslocar a Lisboa, e o sistema vai ser auditado desta maneira. Há uma organização independente que vai fazer, portanto, esse trabalho e portanto, é uma situação confiável, não há margem de erro, porque isto vai assim... Quer dizer, é evidente que não basta afirmá-lo, não é, Luís? Basta afirmá-lo pela rama. Vamos ver o que é que vai sair do. Eu temo que possa ser, enfim, um documento ou um trabalho assim mais de caráter, de natureza propagandista do que outra coisa. Espero que não, mas enfim. Olha, Luís, a conversa está a ser ótima, já vamos mais ou menos no tempo que nos propunhamos. Eu agora aproveito para te pedir algumas notas finais, apontamentos e algum registro que queiras deixar quanto a este tema e algum outro assim pertinente. Bom, quanto a este tema e para aqueles ouvintes que não nos viram desde o início, dizer que o voto presencial descentralizado é o caminho para garantir a confiança dos processos de decisão no Sporting Clube Portugal e para que os sócios sintam que a sua intervenção, a sua decisão não é passível de intervenções estranhas no processo. E portanto, e só isto é essencial, porque este processo tem que ser confiável e seguro. Portanto, o sistema de votação não pode abrir brechas, não pode dar aso a dúvidas,
E para dúvidas do Sporting, nós já temos muitas situações. Muitas situações. O clube, infelizmente, é hoje um clube tão dividido como era em 2018, ou mais até, talvez mais até, e isso demonstra que esse trabalho de casa de pacificação do Sporting Clube Portugal não está a ser feito como deveria ser feito. Há gente no Sporting que teima em ter uma atitude de ostracismo em relação a certas pessoas. E isso não contribui em nada para um Sporting forte, independente e de todos, que é preciso reerguer, não é? E, portanto, só com todos e não com exclusões é que será possível fazer do Sporting Clube Portugal um clube que esteja ao nível dos maiores de Portugal e da Europa. Muito bem dito, Luís. Olha, Luís, resta-me agradecer a tua presença. Foi um prazer. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer. E espero que tenhamos contribuído, e de certeza contribuímos para um maior esclarecimento dos sportinguistas, com informação que se quer, que seja informação boa, seja informação concreta e que seja informação isenta, e penso que conseguimos proporcionar isso. Portanto, o meu obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Força Sporting, vamos continuar por aqui. Eu e o Bruno Carvalho continuaremos segunda-feira com os nossos comentários com assinatura, e eu por aqui para mais conversas com assinatura, e quem sabe, eu e tu também, no futuro, para mais uma conversa sobre outro tema que entretanto se ponha. Por isso, olha, Luís, muito obrigado, um forte abraço para ti, um forte abraço para todos, viva o Sporting e volta a ser vosso. Até à próxima. Eu é que agradeço, muito obrigado, boa noite.